Amém. Deus seja louvado. Um dia todos cantaremos essa palavra, aleluia. Um coro, aleluia. Uma palavra internacional. Lá na China, aleluia. Lá na Coreia, aleluia. Lá na Rússia, aleluia. Eu dizia que é uma palavra, além de internacional, é uma palavra intergaláctica, né? Ela vai, atravessa as galáxias. Aleluia. Nunca diga aleluias, tá? Não é no plural. Então, não faça isso. Aleluias, você vai ter que dar deuses. Não, aleluia é Deus único, seja louvado. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. E por que Ele é louvado? Lembra de alguma coisa aí? O dia maravilhoso de hoje, pastor, que dia chuvoso, que dia, como diz lá no interior, que dia carrancudo, né? Mas Ele quis fazer assim. De repente, a meteorologia diz, amanhã vai fazer sol e poucos ventos e algumas nuvens esparsas. Aí de repente o soberano diz assim, quer saber de uma coisa? Vamos mandar um friozinho, bastante chuva, vamos molhar a terra, regar a terra. E de repente muda. Então a meteorologia é 99, acerta bem, viu? Até que eles acertam bem. Mas de vez em quando eles falam, mudou. Aí dão o nome do mudou para um vento, não sei de onde, por né? A natureza que nós sabemos que é a criação de Deus, mas é o soberano. Ele muda. De repente você está indo para cá, aí ele muda você de direção. Ele pega você mesmo, eu mesmo. Pega em cima da sua cabecinha assim, porque a gente é meio teimoso, né? Aí ele pega na tua cabeça, na nossa Davés Trabalho, pega na nossa cabeça e muda. É para lá, campeão. Tem hora que ele muda. É Ele que muda. É Ele que faz todas as coisas. Ele é o soberano. E não há ninguém que possa estorvar a sua mão. Para nos aquecer um pouquinho nessa noite, eu gostaria que você recebesse a palavra de Deus com a melhor salva de palmas que você pode ter hoje. A melhor. A palavra de Deus. Esta permanece para sempre no céu. Nessa palavra somos, temos, conquistamos, podemos, somos libertos e assim por diante. É nessa palavra que nós cremos e nos movemos e somos movidos por ela. Esta palavra. E nessa palavra que nos dá ensinamento. E nós temos que estudá-la para ter ensinamento. E com o estudo a gente adquire conhecimento. É bom. Agora, dentro do conhecimento, Ele manda a revelação. Porque Jesus disse que enviaria o Consolador e Ele vos faria lembrar de todas as coisas ou tudo que eu tenho vos dito. Mas se você nunca leu, como é que você vai saber o que Jesus disse? Tudo que Jesus disse. Eu ouvi falar. Não serve. Tem que ser o que você leu. Então o que você leu está gravado aqui. E o Espírito Santo vem com a revelação, que é melhor e maior que o conhecimento. O conhecimento é necessário. E Jesus reclama, em João 5,39, Ele reclama disso. Vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ou pensam que a vida eterna, que a segurança está no conhecimento. E vocês não perceberam o detalhe que esse conhecimento, que as Escrituras, ou que a Escritura, fala de mim. Então Jesus reclama disso. Vocês têm, os fariseus, 39 livros decorados. Os escribas vão compilando, vão fazendo cópias, já com tudo decorado. E vocês acham que a segurança está em conhecer.
E Jesus disse: vocês não repararam que esse conhecimento fala de mim, e a vida eterna está em mim. E no versículo 40, ele continua a exortação, e reclamando a honra que é dele, ele diz assim: e não quereis vir até mim. Olha que coisa! E vocês não querem vir até mim para que eu os cure. Ou seja, vocês não querem um relacionamento pessoal, íntimo comigo, para que eu cure você de verdade. Não é mais ou menos que amanhã está dodói de novo, o psique está ruim de novo, teve que voltar no psiquiatra, teve que voltar no psicólogo, teve que mudar a medicação. Isso é mais ou menos, isso é cure mais ou menos. Foi no médico, deu um jeito, arrumou daqui, aí toma um remédio para isso, piora aquilo, não é assim? É o paliativo, exatamente. É a cura mais ou menos. Mas Jesus está dizendo que ele tem uma cura de verdade. Ele diz: vocês não querem vir até mim para que eu os cure, para que vocês tenham vida. É isso. Então a ideia de nós, pastores, ministrarmos aqui, os irmãos que vêm aqui ministrar, é passar, além do conhecimento, a unção, a experiência, o íntimo, o particular. Se um pregador, por melhor, maior ou mais bonito que ele seja, ou mais conhecido, ou com fama ou sem fama, não importa. Se esse pregador não tem relacionamento com Deus, ele tem tudo sem ter nada. Ou ele não tem nada. Porque a gema do Evangelho é o relacionamento. Deus veio na terra, se cumpriu a palavra, Emanuel, Deus veio na terra ser homem, para viver com os homens, comer com os homens e ter relacionamento com os homens, e depois ele fez uma coisa que os homens da antiga aliança almejavam, por isso não viram. Ele veio habitar dentro do homem. Você já pensou? O Espírito Santo habita dentro de você? Deus está dentro de você? E tem hora que você fica: ai meu Deus do céu. Ele fala: sim, sou do céu, mas também sou daqui da terra, estou dentro de você. Ai meu Deus, me livra. Ele está dentro. Está dentro. E essa é a ideia. Amém? Última vez que eu estive aqui, eu estava falando sobre honra e princípio de honra. Pastor Rodrigo Vani falou esses dias, creio que foi primeira aula, né? Foi a primeira aula, foi muito bom, mas ele está tocando outros assuntos, não só honra, mas está tocando gratidão e lealdade. Oi? Liberalidade, isso. Que faz parte. Eu estou tratando só de honra, o princípio da honra. O que é isso, pastor? O elemento, a composição. O princípio do ferro não é o mesmo do alumínio. O princípio da madeira não é o mesmo do ferro. O princípio que faz esse carpete aqui não é o mesmo que faz esse plástico aqui. Tem um princípio. E em cima desses princípios que a gente se movimenta. E Deus trabalha com princípios. E por muitas vezes, para a gente não conhecer esses princípios, a gente erra. Eu já errei muito, e eu não vou apontar os teus erros, mas eu posso apontar os meus, né? Vocês me dão licença, né? Os meus eu posso, né? Então eu vou apontar os meus erros. Por falta de não conhecer princípio de honra. Eu falei aqui na outra vez, pouquinho, sobre que Jesus falou sobre isso, falei sobre João Batista, e falei lá de Paulo pedindo que os irmãos se estimulem, capítulo 12, né, que se estimulem em honra. Eu trouxe anotado alguma coisa, irmãos, porque senão eu esqueço. Não, senão daqui a pouco eu estou falando de medida, de escala, de obra. Eu saí da obra agora há pouco, acabei de sair, estava com a mão cheia de tinta até agora há pouco. Então daqui a pouco, se não anotar, a cabeça cheia de coisa, né? Então, daqui a pouco eu estou lá com a planta na cabeça aqui.
Ou senão com aquela marreta que eu estava agora há pouco dando uma marretada em vocês. Então, a ideia não é essa. E nem esse microfone aqui também não é uma arma. Isso daqui não é um 38 ou uma .40, que a gente pega e... Isso daqui não é uma arma. Isso aqui é um instrumento para melhorar a comunicação. Então, eu estou desarmado. Princípio de honra. Existem 3 princípios que exercem uma função muito específica em toda a nossa vida: fidelidade, generosidade e honra. Estão ligados. Fidelidade, generosidade e honra. Estão ligados. Especificamente sobre honra, né? Sobre honra, eu posso afirmar para vocês que é a conduta relacionada aos valores pessoais de integridade, honestidade e caráter. É um princípio que te leva a uma conduta. É algo que te leva a uma construção. Da mesma maneira que eu pego o princípio do alumínio para fazer algo em alumínio, ou do ferro para fazer algo em ferro, tem uma conduta, tem uma direção, vai sair alguma coisa. Esse homem pegou um tronco de madeira, vai sair alguma coisa dessa madeira. O princípio é a madeira. Então, eu sei que vai sair alguma coisa de madeira. Não é isso? Eu já tenho o princípio. Eu não sei o que vai sair. Pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser até uma estátua, pode ser até uma idolatria. O princípio é o mesmo. Depende da finalidade. Então, a honra, ela está relacionada com honestidade e caráter. Uma pessoa desonesta, ela não consegue nem cuidar da própria honra, quanto mais de outro, ou honrar outro. Uma pessoa sem caráter, ela não consegue cuidar da sua própria honra, quanto mais honrar alguém. Então, está ligado. É um princípio. Amém? É onde Deus trabalha, desde o Gênesis. Não dá para mostrar tudo, a gente mostra um pouquinho. Desde o Gênesis até hoje. É assim que trabalha. Deus não muda princípios. Deus nos fez capazes de exercer esses princípios através de Cristo Jesus. Que da onde nós viemos, se eu for falar para vocês da honra que eu tinha na minha casa, vocês vão ficar assustados. Da onde eu vim, eu era literalmente, quando a molecada xingava um outro filho eu era o literal. Eu venho de uma família desagregada, desajustada, bagunçada, e o pau quebrava. E honra, eu nem sabia o que era isso. Eu vim aprender um pouco de honra nas primeiras aulas de escola dominical com a tia Ruth. E das puxadas de orelha do pastor Disseu, que não dava moleza para a gente. Passava na fileira do banco, tinha que ter um versículo decorado. Aí lá vem ele. Acho que era que nem naquela brincadeira lá do Chaves, quando ia fazer pergunta, né? Lá vem ele fazer pergunta. Mas valeu. Né? E tinha que ter um versículo. Não tinha? Versículo na ponta da língua, né? Eu vim aprender o que eram essas coisas. Mas da onde eu vim, do lar destruído, da família destruída, do lar desagregado, não tinha nada disso. Então eu vim aprender a conduta, vim aprender os valores, vim aprender o caráter, integridade, honestidade, enfim. Essa palavra, ela significa avaliação, valorização, respeito, glória. Quando honramos uma pessoa, falamos que ela é extremamente valiosa aos nossos olhos. Dizemos de quem ela é e o que ela diz, aquilo que ela fala, aquilo que ela diz, tem um peso muito grande. Essas são as pessoas que nós honramos. Continuando aqui, eu disse para vocês na outra reunião que eu tinha prestado atenção de alguns homens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e um deles, depois eu volto aqui, um deles foi Saul e o outro foi Davi. Eu prestei atenção também em Caim, mas eu não vou chegar lá hoje, não dá. Eu quero me deter aqui só nesses dois. Saul, juntamente com o profeta Samuel, e o Davi também, que também está junto com o profeta Samuel. O homem de Deus ali é o profeta Samuel. E passa por esses dois homens.
E Saul, lá no capítulo 14, no capítulo 13, né, melhor, de 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo... O versículo 8 diz assim: e esperou 7 dias, eles tinham invadido uma cidade, tinham tomado essa cidade, e tinha os despojos, isso. E era para esperar Samuel chegar para o sacrifício. Ele esperou 7 dias até aquele tempo, e Samuel determinado, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Ele ofereceu holocausto. Tem um ponto dizendo que acabou o assunto ainda. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os dias que você mandou esperar, e passou os dias e você não veio. Isso que ele está reclamando, nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me em oferecer holocausto. Ou seja, ele deu uma boa desculpa. Ele falou: eu esperei, eu não ia descer ao inimigo sem oferecer, sem consultar ao Senhor e sem oferecer um sacrifício, e eu forcei, e fiz isso, né? Que ele está respondendo para Samuel. Então disse Samuel: agistes neciamente, guarda bem essa palavra, agistes neciamente, loucamente, faltando sensatez. Agistes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Guarda essa palavra aqui, para sempre. A gente fala poucas vezes, né? Lá na frente nós vamos falar sobre Davi, mas aqui Deus está dizendo que o reino de Saul poderia ter sido para sempre, e o Messias poderia ter vindo da descendência de Saul. Ele está falando: olha, se você tivesse esperado um pouquinho mais, não fosse apressado, o teu reino teria sido confirmado. Essa palavra é interessante, né? Ele poderia falar até a tua velhice, até os teus últimos dias, mas ele diz: para sempre. O teu reino teria sido confirmado, Saul. Sabe quando você, por ansiedade, que é a doença do século 21, a ansiedade, e você, por ansiedade, você faz um mau negócio, você compra mal, e quando você vê, fala: poxa vida, paguei R$10 na dúzia de laranja, está 5 ali, e uma laranja muito melhor daquela que eu peguei. Já fez isso? Comprei aqui uma carne pensando que era boa por ansiedade, e lá na frente tinha uma bem melhor. Se tivesse esperado mais um pouquinho, não foi assim muitas vezes na nossa vida? Mais um pouquinho, mas muitas vezes nós agimos tolamente, neciamente, por impulso. Peguei um dinheiro emprestado no banco, não precisava ter pegado. Passou na outra semana, saiu aquilo que você não estava esperando, e te pagaram, enfim, e não precisava ter pego. E ele está dizendo: poxa vida, Samuel está dizendo: se você tivesse esperado mais um pouquinho, meu filho, o teu reino teria sido confirmado para sempre. Mas não foi assim. Ele diz: porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe do seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul
contou o povo que achou com ele uns 600 varões. Até por aqui está muito bem. A história é que esse Saul aqui, quem escolheu ele foi Deus. Lá atrás, foi Deus que escolheu ele. E será que Deus faz escolhas ruins? Foi Deus que escolheu Saul. Então, o fato de ser um escolhido não lhe assegura, pastor Sérgio, de fazer o que te dá na sua cabeça, não. Ah, mas eu sou escolhido, eu tenho a unção do Altíssimo, eu tenho experiências com Deus, Deus já me usou em cura, ressuscitar mortos. Ah, e daí? E daí? Pouco importa, não te dá o direito, pastor Sérgio, de fazer o que dá na sua cabeça. Você tem que ir lá e consultar o Senhor. E o mais difícil, pastor Nilo, aguardar a resposta. Ai. Existem momentos, amados irmãos, que o silêncio de Deus é ensurdecedor. Existem momentos que o silêncio de Deus incomoda. E não fala nada. Nem o profeta, nem aquela senhora do roupão da madrugada não fala nada para a gente. Nem a profetisa, nem a missionária, não fala, ninguém fala nada. Não tem resposta. O silêncio de Deus é pior do que 1000 trovões, que nem a gente fala, ou 10.000 relâmpagos e raios juntos. O silêncio de Deus é gritante. E Deus não respondeu. E ele, poxa vida, a situação está apertando, os inimigos estão aqui à porta, o normal do rei é oferecer um sacrifício ao Senhor para que tenha a bênção do Senhor. E tem que fazer, mas e cadê o Senhor da bênção que não estava lá? Mas nós muitas vezes queremos fazer o nosso sistema. Tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, assim e assim. Na segunda-feira da vitória, terça da conquista, quarta da libertação, quinta da fé, sexta do descarrego, sei lá, enfim. E tem que ser assim. Aí, sabe o que acontece? Não tem essa frase que a molecada usa? Aí Deus diz assim, só que não. Que não. Não. Ele desonrou. Saul quebrou um princípio de honra e lhe custou o reino, lhe custou, lá na frente você gosta de ler, a própria vida, custou a vida dos seus filhos, morto com ele em batalha, custou o seu filho ter as pernas quebradas e virar um coxo. Filho de seu neto, desculpe, né? Seu neto. Como custa caro. Se nós soubéssemos que a honra é maravilhosa, mas a desonra tem um preço caríssimo. Muito caro. Como custou caro. Passaram-se os anos, Deus já tinha escolhido, e foi imediatamente. Imediatamente o profeta falou, Deus já está procurando outro. Deus já achou outro. Não está nem procurando, já achou. Para colocar no teu lugar. E já achou. E achando, nós sabemos muito bem quem é que Deus achou, né? Deus achou Davi. Deus achando Davi, Saul tinha ele como um filho, porque ele mata o gigante, depois ele mata o mais temido, tinha vários gigantes, né? Uma coisa que a gente precisa falar, tinha vários gigantes naquele tempo. Mas tinha um que sobressaía, que era Golias. E os filisteus tinham vários gigantes no meio deles.
Mas Davi mata o top lá, ou um dos melhores dos gigantes, e depois ele vai para a batalha, e tem uma canção que se cantou em Israel durante muitos anos, e as mulheres de Israel cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ai, 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 quando Saul ouviu isso, e parece que as mulheres cantavam e repetiam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e matou mesmo, porque ele era bom. Aí o rei, que já não estava legal para ele, e já tinha um espírito atormentando ele da parte do Senhor, a coisa ficou pior ainda, porque ele foi desonrado publicamente. E a pior coisa é quando eu fiz 2 faculdades, graduado, agora pós-graduando, e não sei o quê, daqui a pouco eu estou com a parede com vários diplomas. Aí Deus pega, pastor Nilo, pastor Francisco, o Huguinho, o Zezinho, e revela coisas para eles profundas e escondidas, e não revela para mim que estudei. E Deus faz para todo mundo ver que Deus não faz nada escondido. E aquele Huguinho, o Zezinho, cai na graça do povo. Porque Deus, quando chama o homem de Deus, a primeira coisa que Ele faz é colocar o homem de Deus no coração do povo. Eu formei 3 ou 4 turmas em Guararapes, em Araçatuba, pelo ETAD, trabalhando lá, dando aula lá. Quando eles acabavam os 3 anos, eu falava: vocês não são pastores. Eles ficavam: como não sou pastor? Eu falei: não, vocês não são pastores, vocês são bacharel em teologia. Vocês não são pastores. Vocês vão sair com diploma em bacharel em teologia, vão graduar mais 1 ano e fazer uma pós. Mas vocês não são pastores. Pastor é quando Deus chamar vocês, Ele vai colocar no coração do povo, o povo vai começar a chamar você de pastor, o povo vai começar a achar graça em você, porque Deus colocou graça aos olhos do povo, e o teu pastor presidente vai ver isso, reconhecer isso, que Deus vai colocar no coração dele também, aí ele vai derramar óleo na tua cabeça, vai te ungir a pastor, aí você é pastor. Ah, mas ninguém gostava disso. Pula essa parte, pastor Sérgio. Não, é assim que funciona, até hoje. Até hoje. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pastor é aquele que, a própria palavra, é aquele que cuida, é aquele que apacenta, é aquele que deixa a hora do almoço, a hora do lanche, que levanta com o prato da comida e deixa esposa e filhos e vai socorrer a ovelha. Aí é o pastor, é aquele que cuida, é aquele que não mede esforços, obreiro que seja. Tem homens de Deus que foram chamados pastores que nem beabá direito sabia. Aprendeu a ler na Bíblia. Conheci alguns assim. É Deus que honrou. Aí vai chegar onde eu quero. A honra que está na minha vida, na sua, na do teu pai, na tua mãe, no teu filho, enfim, a honra que está na tua vida, não foi você que ganhou ou que conquistou. A honra que está aí foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. E pronto, e acabou. Ele reclama em Gálatas 6:8, dizendo: não erre, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Na Bíblia Católica diz assim, o mesmo versículo: com Deus ninguém brinca. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará ou vai colher. Então, esse homem de Deus aqui agora já é Davi, e Davi está aqui no capítulo 24, aqui, eu quero ler com vocês, e o rei Saul tinha ficado muito bravo com ele, começou a perseguir ele, queria matar ele. E Davi estava procurado para matar, e Davi foge
para não morrer. E para não morrer, Davi chama todos aqueles endividados, aqueles que estavam desterrados, aqueles que não tinham condições, e esses homens começaram a seguir Davi, lá na frente foram chamados de valentes de Davi. Mas aqui agora estão como vagabundos. Na caverna de Adulão. Olha o que acontece. Olha como que Deus é tremendo e estratégico. Olha o que acontece. E Saul com ordem para matar Davi, perseguindo Davi, caçando como uma pulga. E ele chega, e sucedeu, capítulo 24, e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto em Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentro de Israel, 3.000 homens para pegar um cara, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam aos lados da caverna, estava bem pertinho. Então os homens de Davi viram primeiro, os caras mais astutos, bom de guerra, viram os homens de Davi, lhe disseram: eis que o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente, eles estão dizendo: olha, lembra que Deus disse que ia te dar o seu inimigo? Chegou esse dia. E falaram para ele: está ali, o rei está ali. Então o que aconteceu? Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Pronto. Davi ouviu, e levantou-se Davi, e mansamente, rastejando, mansamente, levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul, porque Saul tinha entrado na caverna e ia, provavelmente, as suas necessidades, né? Está bem claro. E cortou o manto de Saul. Olha o versículo 5. Quando a gente faz besteira, a gente sabe o que fez. Não precisa ninguém falar. A gente sabe que fez a besteira. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu o coração a Davi. Logo em seguida. Mas logo em seguida, não demorou muito. Fiz besteira. Logo em seguida, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que faça tal coisa ao meu Senhor, ungido, guarda essa palavra, ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Bom, até aqui está bom. Ele estava procurando o Davi para matar, levou uma turma boa, e não achou, mas pelo contrário, os homens de Davi que acharam o rei. Aconteceu o contrário. O rei estava procurando, só que ele foi achado. E ele teve as necessidades dele. Tem uma caverna ali, vou entrar na caverna. Quem é que estava lá? A turma do Davi. O rei está lá, a sua oportunidade é agora. E ele está desapercebido. A princípio, Davi aceitou a ideia, porque ele vai mansamente, sorrateiramente, e corta o pedaço do manto do rei. O texto à frente vai dizer que ele diz: o rei, você teve na minha mão, eu podia ter te matado, mas não é esse assunto que eu quero falar. Eu poderia ter te matado, o Senhor te entregou na minha mão. Mas o que eu quero me ater com vocês e me deter um pouquinho é que nesse versículo 5, diz assim: e sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Eu muito tempo achei e pensei que o problema de Davi era Betseba.
E muito estudando, eu voltei no princípio de honra. Saul desonrou Samuel lá atrás. Deus cortou o reino dele. Agora aqui, Davi corta um pedaço do manto do rei. A besteira foi tão grande que ele percebeu em seguida que não poderia ter cortado o pedaço do manto do rei. A consequência, lá na frente, consequência disso, rei Davi agora estabelecido, começou Israel, depois uniu todo o reino, rei de Israel, fez a cidade muito boa, fez uma casa muito boa. O rei Irão, que era um excelente construtor, que era da minha área, muito melhor do que eu, um excelente construtor, e tinha os melhores mestres da época. O rei Irão faz uma casa muito boa para o seu amigo Davi, e Davi tem uma casa muito boa, muito boa, top, um casarão, uma mansão, mas casa de verdade. E o rei pensou o seguinte, no capítulo 7 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos, morando bem, vencido as guerras, honrado por todos. Sucedeu que Davi falou: está muito bom, a coisa está muito boa. Se melhorar, estraga, não. Esse ditado eu já cortei faz tempo. Ele falou que se melhorar, melhora mais. E lá no interior eu aprendi que se melhorar, vira festa. Se melhorar, aí mais ainda. Então estava muito bom, casa boa. Então ele chama aqui, que é o profeta Natã. Ele chama o profeta Natã e disse o rei ao profeta: olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Não está bom isso. Eu moro numa casa boa, e a arca de Deus ainda continua nos tabernáculos de cortinas, de lona ou de linho. E o profeta observou o coração dele e disse o profeta: vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O profeta Natã também achou muito boa a ideia e conheceu o coração dele. E falou, ele nem deu explicação, ele só falou o seguinte: eu moro numa casa muito boa, e a arca do Senhor está em tendas. Na hora o profeta captou a ideia. Ele falou: vai, faz o que está no teu coração, o Senhor é contigo. Vamos fazer o melhor. Já entendi o que você está querendo. Está certo, é isso mesmo. Eu moro numa casa muito boa. Tem hora que eu vim de uma casa muito ruim, eu vim de lugares muito ruins, e quando a gente chegava na igreja, dava vontade de morar na igreja, pastor, porque a igreja limpinho, bonito, banheiro cheiroso. Sério, dava vontade de morar até no banheiro. O senhor já andou em vários lugares piores que eu já andei, nós já andamos em lugares que o banheiro era um buraco. Aí ele falava assim: vai lá e faz um banheiro lá. É sério, irmão, andamos em lugares tenebrosos. Então, para você que tem uma casa boa, talvez você não percebe, mas tem pessoas que chegam aqui e não dá vontade de ir embora. A casa aqui é boa. Graças a Deus por isso. Demorou, mas está bem feito. O banheiro é tão limpinho que dá vontade de ficar lá dentro, né? E de vez em quando vocês demoram, né? É para uso de emergência aquilo lá, viu? Não é para passear, não. Aquilo lá é uma saída de emergência, né? Mas está bem feitinho, do melhor, feito com excelência, né? Mas, então talvez você que mora numa casa boa não perceba isso. Mas quem mora numa casa ruim, que Davi estava morando dentro de uma caverna, lá atrás, lembra? Agora está morando numa casa ótima. E ele disse: poxa vida, eu estou honrado, Deus me prosperou, não tem mais guerra, cessou até as guerras, está tudo bem. Não é justo eu morar numa casa maravilhosa e a arca de Deus está habitando em tendas. O profeta entendeu na hora, e o profeta fala para ele: faz isso, o Senhor é contigo. Versículo 4: porém sucedeu naquela mesma noite
que a palavra do Senhor, não é do profeta não, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitarei, em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Deus está perguntando: escuta, alguma vez eu pedi isso? É um outro erro que nós cometemos, querendo fazer coisa que Deus não pediu. Deus está dizendo: eu não andei esse tempo todo no meio de vocês. Alguma vez eu pedi para fazer casa para mim? E muitas vezes, principalmente a religião, não, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo outro, e é para o Senhor, é nada. É para o Senhor, pastor presidente do ministério tal X, é para aquele Senhor, não é para o Senhor Deus. Deus está falando: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso não falei nada disso. Não inventei, vocês estão inventando. Inclusive, essas religiões que vocês inventaram aí na terra, é problema de vocês que se virem com elas, eu não tenho nada a ver com isso não. Deus fosse falar conosco a respeito de religião, Deus falaria claramente com a gente assim: vocês inventaram isso, vocês se virem com isso. Não mandei fazer isso. Por melhor que seja a religião, ela tem seus defeitos. Por melhor que seja o sistema, tem seus defeitos. E Deus está dizendo: eu mandei vocês serem igreja, eu mandei vocês serem eu mandei vocês andarem em unidade, isso eu mandei vocês serem corpo do meu filho aqui na terra. Nós até cantamos, né? Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, não cantamos? E o Pai o coroou rei de Israel agora celestial. Mas a religião, não, Deus está pedindo, Deus está mandando, Deus está falando. É um tal de Deus está pedindo, Deus está falando, que olha, irmãos, é um negócio. E é uma coisa meio complicada, pastor Nilo, porque a pessoa fala: Deus está falando, parece que é para calar a boca. Você fala: poxa vida, Deus está falando, né? Então, como é que faz agora? E de vez em quando precisa levantar alguns homens de Deus, como esse, que já vai para os seus 85 anos agora, e ter coragem de falar: olha, escuta, Deus não está falando nada disso não, isso é coisa da sua cabeça. Ele já fez. Isso é coisa da feijoada que você comeu. E Deus está reclamando com Davi, dizendo: escuta, pelo profeta, eu não pedi nada disso. Mas Deus viu o coração dele, e Deus vai quebrar o galho dele. O texto segue. Também, quando eu estou dizendo para vocês que esse assunto de honra, que o assunto de honra é um assunto seríssimo, e tem os seus detalhes, e a gente muitas vezes não sabe por que está sofrendo, eu vou te explicar, porque eu vou explicar o meu sofrimento. Aonde eu sofri, eu não quero que você sofra. Eu desonrei pessoas e coisas que eu não poderia ter desonrado, e paguei caro. E só não paguei mais caro porque Deus tirou a mão, que nem ali no Davi. Deus falou: não, já chega. Lembra lá que Deus tirou a mão, que senão eu tinha pagado mais caro ainda. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Como eu disse para vocês, eu posso falar dos meus erros, dos de vocês, cada um tem a sua consciência. Mas ele gosta da ideia, né? O pastor Nilo está dizendo no versículo 13 que ele gosta da ideia, e a gente pode até pular para lá, porque é longo o texto, né? E ele está dizendo: quando os teus dias, a resposta para Deus aqui, vamos no versículo 11 em diante, né? Melhor. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém,
te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará a casa. Que o Senhor te fará a casa. Vamos lá, é isso, pastor Lino, está chegando onde eu quero. Que o Senhor te fará a casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, nem sabia que era Salomão ainda, né? A tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Não é uma casa para mim, uma casa ao meu nome. E confirmarei o seu trono para sempre. Lembra de lá do profeta, do rei Saul? Se você tivesse obedecido, eu teria confirmado o teu trono para sempre. Sabe o que Deus está respondendo aqui para Davi? Davi, você está querendo fazer uma casa para mim, Davi, mas na realidade, quem vai fazer casa para você vai ser eu, e a tua casa vai ser chamada casa de Davi, e da casa de Davi procederá o Salvador. É isso que Deus está falando. Você está querendo fazer uma casa para mim, Davi? Eu é que vou fazer uma casa para você. E vai ser chamado a casa de Davi. E da casa de Davi procederá o rei que reinará com justiça. E na cidade de Davi nascerá o Salvador. E não foi isso que aconteceu? E foi tão claro, não vou mais além aqui, que lá na frente, no exílio, quando acabam os descendentes de Davi, ainda tinha um. E acharam o cara lá, eu não sei se é o segundo Nabucodonosor, deve ser o segundo, e ele acha e fala para comer na mesa dele todos os dias, manda soltar o cara, e era descendente direto de Davi. Olha Deus, a gente vai estudar lá, até os livros apócrifos, você vai ver a descendência de Davi passando por ali, até chegar em José. E Deus escolhe Maria não por ser Maria, e não por ser virgem, porque não era qualidade nenhuma naquela época, era uma obrigação. Mas Deus escolhe Maria por causa de José, porque José é que é descendente direto de Davi. Olha onde a coisa foi parar. Davi, você está querendo fazer uma casa para mim? Só que você não vai fazer. Lá atrás, você quebrou um princípio de honra. Você cortou o manto do rei, e nas tuas mãos tem sangue, você é um homem de sangue. Você não vai fazer casa para mim. Você não tem condições de fazer uma casa para mim. Mas eu vou levantar a tua semente, da tua semente, eu vou fazer uma casa para mim. Eu vou fazer. E essa casa vai ter o teu nome. Vai ser chamada Casa de Davi. Esse aqui é o Antigo Testamento falando um pouquinho sobre honra. A honra, gente, é uma coisa tão séria, que eu falei aqui sobre João Batista, né? Pulando aqui para o Novo agora, João 3:22, João Batista vai falar sobre o Messias lá na frente. Agora já estou lá, passou de Belém, atravessamos aqui, passou de Belém, Jesus já nasceu, Jesus já está grande agora, já fez 30 anos, e Jesus agora encontra com João Batista. João capítulo... Só quero ler o 3:22, depois a gente lê sobre João. Só o 3:22 está de bom tamanho. A gente fala sobre João daqui a pouquinho. Mas a coisa é muito séria, esse princípio, ele é muito sério. E aqui, achei aqui. — 3:22 de João. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. A gente passa desapercebido, né? E não percebe que Jesus estava ali batizando com seus discípulos. Batizava. E batizava. E aconteceu o seguinte: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, mestre, aquele
que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Aquele que o Senhor falou, que é aquele que havia de vir, que é maior do que eu não sou digno de carregar as sandálias, ou desatar as sandálias dos seus pés, ele está batizando. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado ou do céu não lhe for dado. Olha, atenção aqui. Estamos falando sobre honra, né? O assunto aqui é honra. O homem não pode receber honra nenhuma, ou coisa nenhuma, se do alto não lhe for dado. Foi Deus que deu e acabou. E João começa a explicar, dizendo isso. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, que eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já a minha alegria está completa. Princípio de honra: se alegrar com a honra do outro, se alegrar com a alegria do outro. Eu me sinto tão honrado, pastor Francisco, de ver alguém te honrando. Eu me sinto honrado, pastor Nilo, de ver alguém te honrando. Eu me sinto honrado, eu fico feliz. Você, senhora que é mãe, vocês que são pais e mães, você não fica muito feliz quando você vê um filho seu, se tiver uma casa como a minha, que eu sou pai de 5, né? Você que é pai de 4, pai de 3, agora 2, 1, e tem nenhum também, tem gente que é pai de cachorro, né? Mas você que é pai de gente, né? Não tem nada contra quem é pai de cachorro, mamãe de cachorro. Os pets, está tudo bem, Deus ama a criação, a gente ora pelos animais, não tem nenhum problema. Estou falando você que tem a família, e você vê os seus filhos crescerem e prosperarem, e tem algum filho que não prosperou, e você vê aquele seu filho próspero, ajudando aquele que está em dificuldade, qual é a tua reação? Você vê um filho seu bem de vida, bacana, né? Com o dedo até doendo de contar dinheiro. É uma dor boa, né? Deve ser essa, né? Dor de contar dinheiro. E você vê seu filho, Nora, ajudando o outro filho menos favorecido. Você não fica muito feliz? Não fica? Essa é a sensação que Deus tem quando vê o seu filho próspero, ajudando o seu irmão que não é tão próspero quanto ele. É difícil de entender isso. Mas, pastor, é meu, aqui no umbigo, né? É meu, é para mim, e eu preciso, e eu quero, e é meu, e é bastante para mim. Sabe aquela criança que pega todos os brinquedos e junta, e chega um amiguinho e quer pegar o brinquedo quebrado, ela não dá, ela fala, meu, tudo meu. Você está criando um egoísta, viu? Você está criando um egoísta. Cuidado. Vamos dividir, filhinho. Vamos dividir. De vez em quando pega ele, ou ela, pega os seus brinquedinhos, porque o melhor caminho é mostrar fazendo, não é falar. É fazer junto. Põe na sacolinha e leva numa doação. Filhinho, vamos pegar, tem muito brinquedo aqui, vamos pegar um pouco, vamos doar. E vai junto com ele e faz ele e ela levar a sacolinha e colocar na doação. É princípio. Você ensina por imitação. Ele grava. Os meus filhos aprenderam a doar cesta básica carregando cesta básica. A gente ia levar na casa dos irmãos e eles pegavam do carro, eu vou levando. Não. A gente tinha uma toalha dentro do carro, ou um lençol. Tinha casa de irmãos que era longe. Pegava um lençol, uma toalha, enrolava aquilo para vizinho nenhum ver, não precisa ficar sabendo. Porque além de pobre, vai ser desonrado. Então eles aprenderam o princípio, mas fazendo junto.
Vamos lá junto. Honrar. E a honra tem esse fundamento de se alegrar. Ele falou, eu sou o esposo do noivo. Eu já estou feliz demais de estar aqui do lado do noivo, ajudando ele. Hoje virou até profissão, né? Isso, né? Organizador de festas, né? E dá dinheiro isso, organizar festas. Como é que chama isso hoje? Mestre de cerimônia, né? Chama. Mestre de cerimônia. A preocupação dele ou dela, desse profissional, é que o noivo e a noiva, ou a debutante de 15 anos, seja lá o que for, ou o casal que está 25, 50 anos, não sei, a festa. A preocupação do mestre de cerimônia é que aquele casal, que aquela pessoa seja honrada ao extremo. Foi tudo preparado, está tudo controlado para isso, para que aquela pessoa seja honrada. É isso que João Batista está falando aqui. O seu comportamento de honra deve ser você estar do lado do seu irmão e querendo que ela seja honrado. Você fica para depois. Ou, tem vezes que nem fica, né, pastor Nilo? Tem vezes que nem para depois fica. Mas o princípio da honra, um dos princípios aqui dentro, do princípio de honra, aí vamos encher agora esse princípio, pegamos um esqueleto, né? Agora estamos colocando nervos, colocando carne, estamos enchendo agora. Está ligado com se alegrar, com a alegria do outro. Chorai com os que choram. Muito fácil. Você chega no velório, está lá o caixão, todo mundo com aquela cara de baba e ranho, você começa a chorar também, só de ver o choro do outro você já chora. Agora, se alegrar com quem se alegra, eita, negócio difícil, para quem não tem costume, para quem não entendeu o princípio de honra. Se alegrar com quem se alegra, logo vem a pergunta, por que ele? Por que para ele? Por que foi com ela e não comigo? Eu estou aqui há tanto tempo, o cara agora chega e vai na janelinha. Eu é que mereço, pois é. Eu estou aqui há mais tempo, aguentando aqui. E o pai do filho pródigo diz assim, e não convinha que nos alegrássemos com o teu irmão, porque ele estava morto e reviveu. E o irmão do filho pródigo, que muitas vezes somos nós, mas eu não sou que nem esse, gastou seu dinheiro com os amigos, aí, desejando a sua morte, pediu herança antes do tempo. Eu não sou que nem esse, eu não sou que nem aquela, eu não sou que nem aquele. Porque nós somos muito crente, né? Nós somos o homem ao máximo. Nós somos a mulher única. Nós somos os especiais da tribo dos especialistas. Nós somos os crentes. Aquela é a vagabunda, aquele lá é o safado, não sei o quê. Ele está estourando dinheiro com cerveja, com bebida, com droga. E chega agora e vai ser abençoado? Não, tem que pagar o preço. Não diz, né, no meio neopentecostal, que tem que pagar o preço? Essa ideia é porque a gente quer que a pessoa pague o preço. A gente não aceita que Deus dá de graça. E Deus pega muitas vezes para dar uma lavada na nossa cara, e Deus dá de graça para aquele ali, e não dá para mim, e não dá para você. Pois é. O cara trabalhou na última hora, é o mesmo salário, igualzinho. E a honra é se alegrar com essa pessoa. Esse princípio vai muito longe, irmãos. A gente está só enchendo ele. Eu vou finalizar hoje, né? Tem muito tempo, não tem pressa, a gente acaba na eternidade. E ele vai falar, Pedro vai falar isso, né? Que a instrução de Deus, 1 de Pedro 2,17, é para honrar, sem acepção de pessoas, honrar todos, honrar o rei, honrar as autoridades. Mesmo aquela autoridade que eu não gostei, se ela não for contra os princípios da palavra de Deus, com essa reserva, com essa ressalva, é lógico. Era obrigado a obedecer o César, mas quando o César falava, vocês têm que me adorar, não, aí não, César. Aí nós vamos ser comidos por leão. Nós vamos virar churrasquinho de leão, mas nós não vamos te adorar, não.
Mas, no princípio, honrar. E eu finalizo por aqui dizendo, se alegrar com a alegria do outro. Me sentir feliz de ver alguém prosperar e melhorar. Mesmo que não foi nada na vida, que não deu nada. Que nem o papai e a mamãe que fica alegre de ver o filho mais abastado, o filho melhor de vida, ajudar o que não tem, é a maior alegria para um pai e para uma mãe. Você quer saber duas coisas que um pai e uma mãe gostam? Te falo rapidamente. Ir na casa dos filhos. Segunda coisa que um pai e a mãe gostam é ver um filho ajudando o outro. Mas o filho, sabe o que ele fala para a mãe? A senhora que tem que ajudar, teu filho? Eu não fiz, a senhora que fez. Eu vou ajudar, eu trabalhei, eu levanto 4 horas da manhã. Eu saio, você não sabe o que eu passo. Eu vou ajudar? A senhora que é mãe, o senhor que é pai. Além de não ajudar, além ainda desonra o pai e a mãe, que é mandamento com promessa. E quando você que está em casa ou aqui, você desonra papai e mamãe, a tragédia pode ser pior do que a tragédia de Saul. Porque a honra que está no seu pai e na sua mãe não é dele. A honra que está no líder, lembra que ele falou ungido do Senhor? Não ungido do homem, ungido do Senhor. A honra que está nesse pastor aqui, Nilo, nesse pastor Francisco, nesse pastor Dirceu, nos pastores, a honra que está no pastor Paulo, não é dele. Ele não manda na honra, não é ele que manda. Não é dele, é do Senhor. Então, quando eu desonro meu pai, a minha mãe, eu quebro o mandamento com promessa, eu vou me dar mal na vida e eu vou morrer cedo. Porque é o antônimo do mandamento, né? Honra para que te vá bem e para que prolongue os teus dias sobre a terra. No antônimo é desonra para que te vá mal e para que você morra cedo. E nos líderes, quando eu desonro meu pai ou a minha mãe ou meu líder, eu quero pedir perdão para ele, não dá mais. Você pode até pedir, mas não é ele que vai te perdoar. Não está na mão dele. Eu desonro Paulo. Aí eu chego, Paulo, perdoa, cara, eu estava com a cabeça quente e tudo. O Paulo, lógico que ele perdoa. Essa cara de bonzinho que ele é, não é só a cara não, ele é bonzinho mesmo, é gente boa. Eu conheço, posso falar, né? Princípio de honra. Falar de que a gente estima, de que a gente tem autoestima. Ele vai me perdoar, só que não é ele que decide. Eu tenho que ir lá em quem eu desonrei, que foi Deus. Eu não desonrei ele, eu desonrei Deus. A honra que está na vida dele, foi Deus que colocou. E eu desonrei foi a Deus. O meu filho me fez uma presepada comigo uns anos atrás, vocês que são pais. Pô, pai, me perdoa. Eu falei, já te perdoei lá atrás. O teu problema não é comigo. Meu mais velho chama Tiago, está com 36 anos agora. Não é comigo, o seu problema, filho, eu te amo, não é comigo. O seu problema está 15 anos atrás com Deus. E Deus está lá naquele lugar, naquela hora, naquele segundo, te esperando você falar com Ele. Não é comigo. Não sou eu que cuido da minha honra, não é Ele que cuida da honra dele, não é você, é Deus. Então, quando nós quebramos esse princípio de honra, nós arrumamos encrenca com o Altíssimo. A pessoa pode até te perdoar. Aí você não sabe, pastor, eu não sei porque nada dá certo na minha vida. Eu não sei porque que as coisas assim, está quase, mas não vai. Parece que vai, mas não vai. Será que eu não sei? A minha mamãe teve uma vida pregressa, difícil, como eu falei aqui agora há pouco, que ia falar mal de mim um pouquinho, né? E termino falando mal de mim. Eu desonrei a minha mãe. Porque ela teve uma vida difícil. Tem uns amigos meus aqui do Parque América que sabem que eu contei aqui, falando sobre a oração do quarto secreto, né? Mesmo que a minha mãe tinha uma vida pregressa, de vergonha, que me xingavam, e eu ficava bravo, porque ela era mesmo da moral, da índole baixa na época, né?
E eu desonrei ela, eu briguei, eu xinguei. Lá na frente, eu já crente, tudo certo, Deus falou, tem umas coisinhas para você resolver aí. Eu falei, mas o que é? Você me desonrou. Eu falei, eu te desonrei, Senhor? Você me desonrou. Não. Aí ele foi lembrar, porque o Espírito Santo faz lembrar, não faz? Eu falei, não, eu desonrei a minha mãe, porque eu falei umas coisas que ela merecia ouvir, afinal de contas, minha mãe me passava cada vergonha, cada carão, que misericórdia. E eu ainda lá discutindo com Deus, bonitão que nem Caim. Eu dando uma de Caim, discutindo com Deus. Não, Sérgio, você me desonrou. Porque a honra que está na vida da sua mãe é minha. Tive que marcar uma reunião de família e falar, gente, eu estou aqui para fazer um ato público, porque eu falei mal da minha mãe, da nossa mãe, na frente de outras pessoas, eu nunca poderia ter feito isso, eu estou pedindo aqui perdão a Deus, na frente de vocês, e perdão à minha mãe. Minha mãe, não, já está perdoando. Eu falei, eu sei, mãe, que a senhora já perdoou. Mãe tem essas bobeiras de perdoar antecipadamente, né? Mãe é tão boba que perdoa por antecipação. Mas não é com a senhora, é com o Altíssimo. Eu tive que tratar, depois que eu tratei, acabou o problema. Isso é um testemunho meu, vai ter mais para frente. Deus os abençoe. Esse é um pouquinho do princípio de honra. E se você ama, como disse o pastor Rodrigo esses dias, quando eu amo, eu tenho também lealdade ao ministério e tenho fidelidade ao ministério, né? Então, aqui é a nossa casa e nós honramos essa casa que tem nos acolhido. Deus os abençoe. Pastor Paulo, Deus os abençoe.